Paz e graça, mais uma vez. Queria compartilhar com os irmãos acerca de uma passagem bíblica que eu estava meditando ainda há pouquinho, Romanos 8:37. Deus tem falado conosco de uma forma tremenda acerca das Escrituras Sagradas, de como nós temos sido mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu comecei a parar e meditar e eu vi do porquê que a Bíblia coloca a expressão mais que vencedores. Pelos simples factos de que quando uma criança nasce, a partir do momento da sua concepção, a biologia nos ensina que em relacionamento íntimo entre uma mulher e um homem, aonde o homem, pela sua semente, ele joga para que vai em corrida ao útero da mulher para que possa dar a concepção da criança, vai em luta 6.000 sementes para que apenas uma delas, chega até o útero e conceba a criança. Isso já mostra uma corrida em que um tem que vencer. Então, se um chega, ou os dois chegam, no caso das pessoas que dão gêmeos, né? Esse um que chega no útero, ou os dois que chegam no útero e chega a ser concebido, a mulher chega a ser concebida, isso quer dizer que aquela criança, aquele feto em si, só por ser o feto, já venceu a corrida, então já é vencedor. Quando a criança, dia após dia, começa a ser formado, segundo o Salmo 139, que Davi nos ensina que Deus esquadrinhava ele a partir da concepção, a criança já é vencedor. Quando o feto em si começa passando meses e meses até o dia do seu nascimento, a criança já é vencedor. Quando o mesmo começa a crescer mês após mês, dia após dia, anos após anos, vai completando idades e vai se desenvolvendo o seu corpo, a criança já é vencedor. Quando começa a fazer os seus estudos, começa a frequentar creche, ir de volta, começa a conhecer a cidade, começa a se autodeslocar sozinha, começa a ter as suas infâncias, da infância à adolescência, adolescência à juventude, juventude aí vai indo, a criança já é vencedora, ele começa vencendo. Quando a mesma criança em si começa a estudar, começa a conquistar, começa a trabalhar, a criança já é vencedora. Ou seja, sabe o que a Bíblia está dizendo? Só pelo fato de você estar vivo, pelo fato de você ter força para caminhar, você já é vencedor. Aí talvez você possa dizer para mim, mas espera aí, eu tenho problemas, eu sou paralítico, eu tenho dificuldades, eu tenho defeitos. Sim, mas apesar dos teus defeitos, apesar das tuas dificuldades, através da tua paralisia, apesar da sua doença, apesar do estado que você se encontra, só pelo fato de estar respirar, você já é vencedor. Por essa razão, Paulo não poderia colocar mais a expressão vocês são vencedores em Cristo Jesus, porque seria praticamente com que igualar, né, a qualidade que o mundo já nos oferece por sermos vencedores, por observar a natureza e a criação de Deus. Por isso é que a Bíblia vem enfatizando, né, Paulo escrevendo lá em Romanos 8:32, que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, olha essa expressão, em Cristo Jesus, não somos vencedores. Somos mais que vencedores. Paulo não usou a expressão menos vencedor. Paulo não usou a expressão vezes vencedor. Paulo não usou a expressão matemática, dividir, ou para entre parênteses, ou alguma coisa mais. Não, Paulo usou a expressão mais que vencedor. Se formos no original, nas expressões originais, nós vamos ver que a tradução dada ao português, colocamos mais que vencedor por não haver mais nenhuma outra expressão que possa dar a qualidade acima do que mais. O fato de você estar em Cristo Jesus, você precisa acreditar que és muito mais que vencedor, porque você começa a atingir a atmosfera além do normal, você começa a atingir a atmosfera além daquilo que você possa pensar e imaginar. Você começa a entender o mundo espiritual e você consegue vencer o mundo espiritual. Você começa a entender o mundo físico e você consegue vencer o mundo físico. Você começa a entender a atmosfera de tudo que te rodeia e você começa a ter compreensão dos fatos. Você começa a perceber que há conhecimento que te liberta. Você começa a perceber que há forças espirituais não podem contra você. Você começa a perceber que não há limites em todos quantos estão em Cristo Jesus, a não ser a dependência em Espírito Santo que Ele deixou como nosso auxiliador. Nessa palavra de ânimos, eu venho para te deixar uma seguinte expressão: não se deixe abalar, não se deixe recuar.
Não se deixe acuado, não se deixe triste, nem se deixe traumatizar-se. Não deixe a sua vida cair por terra por alguma outra coisa, mas pelo contrário. Você precisa acreditar que a palavra viva, profética que Deus deixou-nos através do seu servo apóstolo Paulo, que você é mais que vencedor. Independente da situação, você é mais que vencedor. Através de Cristo Jesus. Não é através da força, não é pela carne, nem pelo sangue, diz Romanos, Filipenses capítulo 6, do verso 9 a 13. Mas é pelo Espírito. Você precisa acreditar que é pelo Espírito. A batalha, aquilo que a Bíblia diz lá, a batalha não é pela carne, não pelo sangue. Você precisa acreditar que quando você é mais que vencedor, você tem armas. Você precisa acreditar que quando você é mais que vencedor, você tem companheiros, Espírito Santo. Você precisa acreditar que quando você é mais que vencedor, você não está só. Você tem um exército angelical que anda com você. Você precisa acreditar que quando você é mais que vencedor, do que está dentro de você, o dispositivo bomba atômica, explosiva, Cristo Jesus, nunca te deixará ser derrotado. O mundo pode parar, pensar e analisar, ver que está vencendo. Mas, pelo contrário, no final você vence. Pode até parecendo para você mesmo ou para mim mesmo que não, estou perdendo a luta, estou sendo derrotado, não consigo mais. Mas você tem que acreditar que no final tudo vence, você vence. Sabe por que você vence? Por causa de Cristo Jesus. Você tem que acreditar que ainda que eu morrer na dificuldade, o mundo achar que eu morri na dificuldade, você é mais que vencedor. Então, uma certa vez, o meu pai espiritual me disse uma coisa: o homem em Cristo Jesus sempre vence por várias formas. Pode morrer na pobreza, pode morrer no problema, pode morrer naquilo que ele passou. Apesar dessa morte, no final você vence porque você vai em Cristo Jesus. Ou então Deus pode te livrar dessa situação e você vence e você é mais que vencedor. Ou Deus não pode te livrar, mas no final você se torna mais que vencedor, se encontra com Ele. Ou então Deus pode destruir os teus inimigos e você acaba por sendo mais que vencedor. Então você precisa entender essas três dimensões da forma de agir poderosa de Deus. O Deus que é sempre com você precisa acreditar nele, que sem Ele eu nada sou. Ele é o meu respirar, Ele é o meu ar, Ele é a minha força, Ele é o meu sustento, Ele é meu guia, Ele é meu tudo. Então, nessas as palavras você precisa ver que em Deus, em Cristo Jesus, sou mais que vencedor. A cruz me salvou. A cruz me fez vencedor e mais que vencedor. E pela cruz irei, e terei, e serei sempre mais que vencedor. Independente do erro, do pecado, do defeito. Aí eu talvez entre por isso e eu agradeço ao Espírito Santo por colocar isso na minha mente agora. Você que está caído, está afastado de Deus, ou se calhar errou, ou se calhar pecou, está pensando em parar, em desistir. Deixa eu te dizer uma coisa, não pare. Os olhos de Deus que enxergam você mais que vencedor não mudou, continua sendo o mesmo. Ele só está à espera de você se levantar e continuar a andar. E Ele está disposto para te ajudar nessa. Só depende da sua decisão. A você que está passando por lutas espirituais, ei, você tem armas suficientes para vencer essa luta em Cristo Jesus. Você que está passando por problemas emocionais, ei, você precisa acreditar que o Espírito Santo que te consola é mais que vencedor em você. Então fica um forte abraço aqui do seu irmão Mohamed Manuel José. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Todo aquele que crê em Cristo Jesus é muito mais que vencedor por crer nele. Creia, tudo vencerás em nome de Jesus Cristo. Beijo, forte abraço. Tchau.